Então, vamos expositiva 12. Talvez a gente dê um pouco mais do que está previsto lá no cronograma, certo? Vamos só complementar a questão de capacitância, né? Mostrar uma outra geometria para a solução de PVFs, né? Em eletrostática. Vamos olhar o capacitor esférico. Vamos também deduzir a expressão para energia armazenada no capacitor. E vamos introduzir um método da separação de variáveis para a solução de problemas que dependem de mais de uma variável. Observe que tudo, por enquanto, é equação de Laplace, né? Mais ou menos isso aí, né? Bom, então vamos considerar essa situação em que você tem agora uma estrutura de dois eletrodos, dois condutores preenchidos com dielétrico, só que esses são eletrodos agora esféricos, tá? Concêntricos, e a separação entre eles é um meio de permissividade epsilon. Então, você tem aqui um eletrodo, certo? Um raio A, preenchimento epsilon entre os eletrodos e uma superfície externa condutora, né, de raio B. Nosso objetivo é determinar a capacitância dessa estrutura. O que a gente faz? Aplica a diferença potencial, determina a carga transferida, tá? Por exemplo, eu posso aterrar a superfície externa e aplicar V volts na interna. Então, nós temos um problema que agora a simetria é esférica, que a distância R é a origem, tá? A região de existência do potencial é a região entre A e B. Não existe densidade de carga livre de volume, então o potencial satisfaz a equação de Laplace, tá? E nós sabemos por simetria que para essa situação o potencial só depende da distância à origem. Então, o potencial é uma função φ apenas da variável radial, né? Então, a gente vai pegar essa operação laplaciana em esféricas, né? Tem expressão geral, mas no caso em que φ só dependa de R, isso aqui reduz, né, a 1 sobre R2, derivada total agora. Tem três termos do laplaciano, né? Tem termos angulares, tem o termo radial. O termo radial é dado por essa expressão aqui. Então, no caso que o potencial depende só de R, o laplaciano reduz essa expressão e a equação que satisfaz, que o potencial satisfaz, é a equação Laplace, né? Então, vamos resolver essa equação diferencial. Primeiro, multiplica por R2 ambos os membros, né? Derivada do argumento da zero. Ele pode ser tentado, por exemplo, a expandir essa derivada, fica mais complicado, tá? Se você expandir a derivada, fica uma equação mais complicada do que ela já é, do que ela é, né? Então, multiplica por R2, então fica isso aqui. Então, a derivada disso dá zero, porque isso aqui é uma constante. Chamar a constante aí A. Passo o R2 para o segundo membro. Fica com a derivada primeira agora do A sobre R2. E vamos integrar ambos os membros, né? Então vai dar função φ, né? E aqui uma função inversa. Se eu integrar ambos os membros, integral indefinida, né? Em dr, né? Posso fazer isso aqui, né? Isso aqui é a função sobre R2, integral de sobre R2 é menos 1 sobre R, né? Isso aqui dá φ de R, né?
a menos de uma constante. Isso aqui vai dar φ no ponto R igual a menos A sobre R, e aparece uma outra constante arbitrária. Ou seja, essa é a solução geral da equação de Laplace, quando o potencial só depende da variável radial esférica. Isso é sempre. Função inversa mais uma constante. Eu posso vir aqui e botar menos aqui se eu quiser, para evitar esse sinal depois. Tá? E aqui fica mais. Né? Para não ficar com esse sinal. Tá? Uma constante desconhecida de qualquer jeito. Né? Então, essa é a solução geral do potencial. Então, a solução tem um número infinito de possibilidades, por causa dessas constantes A e B. Né? Então, aplica a condição de contorno. Φ de A igual a V, φ de B igual a zero. Então, vamos calcular. A sobre A mais B igual a V, A sobre B mais B maiúsculo igual a zero. Duas equações, duas incógnitas. Né? As condições de contorno sempre fornecem número de equações igual ao número de incógnitas. Qual que seja essa equação? Eu vou fazer um outro exemplo aqui rápido, para vocês completarem em casa, para vocês perceberem a gente vai falar sobre essa questão da equação, que é importante. Bom, aqui você determina essas constantes, por exemplo, subtrai essa equação 1, digamos assim, da 2, né? Cancela o B aqui. Certo? Então vai dar B menos A sobre AB, ou seja, A igual a VAB. B menos A sobre AB, né? AB vem para cá e B menos A vai para baixo. Calcula a primeira. E a segunda, isso é, por exemplo, dessa equação aqui, né? Você tem a segunda, menos A sobre B. Então, B com a menos A, que é menos VA, sobre B cancela, B menos A. E aí você tem a solução geral, agora a solução única solução para esse problema, absoluta, né? Que a gente falou anteriormente, o problema de Dirichlet, o potencial é dado na fronteira da região, é A sobre R, mais B. É bom verificar, né? Se faz o problema, verifica se satisfaz as equações e não errou no sinal, né? R igual a A, VB sobre B menos A, né? Cancela o A aqui embaixo. Vai ficar B menos A dá V o potencial. Né? R igual a B da VA menos VA dá zero. Então, só tem essa solução. Né? Potencial dado pela expressão e agora a capacitância. O que a gente precisa saber? Qual é a carga no eletrodo positivo? Ou seja, no eletrodo que está no potencial positivo. Digamos que V é maior que zero. Então, o eletrodo positivo é em R igual a A. Né? Então, a carga eu preciso de quem? Para determinar a carga, eu preciso de densidade superficial de carga. Para essa aqui, eu preciso de quem? D normal na superfície em que V é maior que zero, em R igual a A. Certo? ρS vale D normal em R igual a A. E a carga no eletrodo a potencial V é a integral da superfície. Na superfície é igual a A. Né? E nós temos aí a carga. Tá? Então vamos lá. Bom, outra coisa, para determinar D eu também preciso de quem? Para chegar aqui eu preciso do campo elétrico. Né? Campo elétrico radial. E para o campo elétrico radial eu preciso de quem? Menos gradiente de φ, ou melhor, menos dφ dr. Né? Gradiente de φ na direção radial. Certo? Então a sequência é essa. Calcula isso, campo elétrico. Aqui multiplica por epsilon, obtém D. Chega no S, calcula a carga.
Derivado em relação a R vai dar o quê? Menos 1 sobre R2, com menos dá mais. Campo elétrico. Radial. Varia com o inverso quadrado da distância. Né? O campo é radial, só tem uma componente. D radial é quem? Epsilon E. D radial em R igual a A, vale. Epsilon VAB sobre A2. Que é a densidade superficial de carga. Né? Ou seja, que é constante. Né? Densidade uniforme. Então, a carga é fácil de calcular, é simplesmente a área da esfera vezes a densidade de carga. Então, a carga vai dar 4πa2 vezes isso. A2 com A dá A, né? E aí você tem a capacitância. Tá? Só dividir Q por V, você tem a capacitância do nosso capacitor esférico. Você vê que agora você tem uma diferença. Né? Antes tinha área, agora já não tem mais área. Você tem dois eletrodos de áreas diferentes. Né? Então, o que nós percebemos aqui? Se você definir um raio médio aí, certo? Como sendo a média geométrica desses dois raios, ou seja, esse raio médio é a média geométrica, né, de A e B, certo? Né? Melhor fazer assim. Usar mais raio médio como sendo a média geométrica, né? A média geométrica é raiz quadrada do produto das grandezas. Né? E observem que a separação entre eletrodos lá em cima. Né? Cadê? Como é que foi para a figura? Hein? Sumiu? Está aqui. Essa separação aqui, chamar de D, né? B menos A, espessura, digamos, de elétrica. Você tem aí a área dessa esfera imaginária de raio R barra é 4π R barra ao quadrado. Né? Então a capacitância fica com uma expressão desse tipo. Né? Não é nem a área de um eletrodo nem de outro, é de um eletrodo imaginário aí, certo? Cujo raio é a média geométrica. Então vai ser epsilon S barra sobre D. Parecido com a expressão do capacitor esférico, né? Desculpa, do capacitor planar, né? Porque lá tem a área sobre separação. Só que lá as duas áreas são iguais, aqui as áreas são diferentes, você tem essa ligeira modificação de interpretação. Né? Ora, mas se B é aproximadamente igual a A, né? S vai ser aproximadamente 4πa2 ou 4πb2, tanto faz, né? B e A são parecidos. Então, se a expressão for muito pequena, essa expressão dá a área de um eletrodo, sabe? Que dá a expressão de um capacitor convencional. Né? Diferentemente do capacitor planar, essa expressão aqui é exata. Né? Não tem aproximação nenhuma. Então, o capacitor esférico, a capacitância é um resultado exato. No planar, a gente admitiu aquela idealização de área muito grande em relação à separação. Né? Certo? Só comentar aqui problemas mais complicados. Né? A gente pode se deparar com situações um pouco mais complexas. Né? Eu tenho mais de um dielétrico, por exemplo.
Digamos que você tem essa situação aí. Vamos ver um pouquinho. Suponha que você tem agora esse eletrodo externo, né? Fica aqui, tá certo? Vou fazer isso para dizer que isso aqui tem uma certa espessura, tá? Aqui é um isolante, permissividade epsilon 2, aqui isolante epsilon 1, e aqui você tem raio A, raio B e raio C. Deixa eu fazer isso mais bem desenhado aqui. Olha isso aqui, peraí. Vou fazer isso melhor. Aqui é a caixa externa, né? Mais ou menos aí. Deixa eu ver se dá para preencher ela. Muito bem. Aqui está essa caixa externa, né? Certo? Condutora. Né? Você vem até isso aqui e aplica V-volts nesse eletrodo aqui. Tá? E pergunta qual é a capacitância. Certo? Então nós temos agora duas regiões. Solução da equação de Laplace, aqui você vai ter a função φ1 e aqui a função φ2. O meio 2 é homogêneo, né, entre B e C. O meio 1 é homogêneo entre A e B. Então a gente resolve separadamente a equação de Laplace nas duas regiões. Então observe, né? Nós teremos, de forma semelhante ao que a gente fez agora há pouco, duas soluções. Isso aqui é 1, né? Esse é 1, 2, não 1. Uma solução geral, φ1, com duas constantes associadas ao meio 1, que seria A1 sobre R mais B1. Certo? E no meio 2, você teria φ2, duas outras constantes diferentes dessas duas. Muita gente tenta resolver esse problema usando a mesma constante. Aí está errado. Né? São duas soluções independentes aqui. Então são 4 constantes para o problema, certo? Então, nosso objetivo também é calcular a capacitância, né? Ou seja, calcular as soluções e, a partir dessas soluções, determinar a carga nesse eletrodo, que depende só de φ1, tá? Do campo dentro do meio 1, do D normal nessa região, e daí dividir pela diferença potencial, que é de V volts. Então, observe, são 4 incógnitas. Né? Então, para resolver esse problema, precisa de quantas equações? 4, certo? Quais são essas equações? Vêm das condições de contorno. Certo? Então vamos olhar quais são as condições. Primeiro, potencial 1 em R igual a é V. Certo? Potencial 2 em R igual a C, né? Vale 0. Segunda equação. Faltam duas. Potencial 1 e 2 são iguais na fronteira entre os dielétricos. φ1 de B igual a φ2 de B, terceira equação. Falta uma, qual é a equação? Falta uma condição de contorno, certo? Que tem que ser aonde? Nessa interface aqui. Porque nas outras já usei, que eu podia usar, certo? A última condição é aquela em que D normal é contínuo, não tem carga de superfície. Né? Epsilon derivada normal de φ é contínuo. Então você tem a quarta equação. Ou seja, epsilon d φ1 dr em R igual a B
igual a epsilon 2 F2 dr em R igual a B. Calculou os potenciais, calculou, certo? Resolve o sistema de 4 equações. É fácil resolver esse sistema, não é tão difícil assim. Daí você vai, o que você faz? De φ1, que é onde está o eletrodo, né? O eletrodo está dentro do meio 1, né? Está em contato com o meio 1. Você obtém um campo elétrico, especificamente é um radial. Calcula D1 radial igual a epsilon é um radial. Calcula ρS na superfície raio A, que é D1 radial em R igual a A. Vai dar novamente uma densidade uniforme também, né? Porque o potencial é radial, R é fixo, isso vai dar uma coisa fixa, e a carga é ρSA 4πa2. Obviamente, isso aqui vai ser uma função do potencial, do potencial V, né? Que vem tudo fator de escala, então está determinando a capacitância. Certo? Então, façam em casa depois, certo? Esse exercício aí de determinar essa capacitância e observem que vai ser, verifiquem, né, dessa solução que a capacitância pode ser obtida, né, usando aquela regra da teoria de circuito que vocês já devem conhecer, né? O arranjo série de 2 capacitores dá uma capacitância equivalente, né, desse tipo aqui, certo? Na verdade, C1 mais 1 sobre C2. Quem é C1? C1 é epsilon 1 S1 barra, tá? Sobre D1, que é B menos A, né? E C2 é epsilon 2 S2 barra sobre D2. Tá? Em que, vamos colocar aqui, S1 barra 4π AB, S2 barra 4π BC, D1 é B menos A, D2 é C menos D. Então, essa é a solução do problema, tá certo? Vocês podem verificar isso, resolvendo o problema e mostrando isso aí. Verifiquem que dá isso aí, tá? Ok? Uma pergunta, pessoal? Não? Ok. Só para a gente conectar um pouquinho, né, a questão de capacitância como sendo, um capacitor como sendo um elemento de armazenamento de energia, vamos ver que energia é essa, né? Como é que a gente pode expressar a energia que é armazenada num sistema capacitivo, né? Você tem aí um capacitor, o que é, né? Mistura de 2 eletrodos, preenchimento entre eletrodos é epsilon, né? Você tem aí, engraçado, sumi a figurinha aqui, né? Então eu perdi uma página. Muito bem. Você tem aí, o que nós temos? A gente aplica uma diferença potencial, vou botar aqui uma diferença potencial de V volts entre os eletrodos, e eu quero saber, digamos que esse aqui é o eletrodo positivo, qual é a carga, né, que vai ser transferida. Nós sabemos que a relação entre carga e diferença potencial dá a capacitância, né? Mas qual é a energia do sistema? Energia dessa distribuição de carga, né, delas estarem separadas nos 2 eletrodos, né? Ora, a energia a gente pode deduzir do ponto de vista das fontes do campo como sendo de qualquer sistema de carga, né, em que a distribuição de potencial é φ, isso aqui vai dar 1/2, né, da integral de volume, no caso, expressão geral, né, ou φ. Só que nós temos agora a superfície, né? As cargas estão em superfície. Na realidade, se vocês olharem isso aqui, na realidade é dq, né? Qualquer que seja a distribuição.
No nosso caso específico, as cargas estão nessa superfície aqui. Tem um eletrodo, né, um condutor, e aqui nessa outra superfície você tem carga na superfície negativa. Né? Digamos que essa superfície aqui é uma superfície fechada sigma mais e essa sigma menos. Lembre-se que o potencial é constante no condutor. Né? Isso é uma equipotencial. Então o potencial aqui vale φ mais em toda a superfície e aqui vale φ menos. Tá? Então o que nós temos? Né? Ele vai somar dq vezes φ em cada ponto da superfície, soma essa energia com a energia dessas cargas negativas aqui, dq vezes φ. Então isso aqui vai dar o quê? Vai ser no fundo a integral de superfície. Um termo vai ser integral na superfície positiva, no vetor positivo, ds certo? OS, né? Digamos, OS mais associado à densidade de carga no eletrodo positivo, que é essa densidade aqui, vamos chamar de OS mais. Qualquer que seja a distribuição, uniforme ou não, aqui vai ser OS menos. E o potencial vale φ mais superfície sigma menos ds', ou S menos, φ menos. Essa seria a expressão, né? Somando as energias das duas. Bom, esse aqui é constante, sai da integral. Φ mais. Né? Integral de ds' OS mais φ menos ds' OS menos. Você tem que dar a primeira integral da superfície no eletrodo positivo da densidade de carga. Carga aqui, certo? Na superfície negativa vai dar quanto? Quanto? Fala mais alto, pessoal, por favor. Certo. Vou sair na gravação. Menos Q. Então a energia vai dar quanto? U igual a 1 meio. Que em evidência, φ mais menos φ menos. Que é quem? Diferença de potencial entre os dois eletrodos que vale V. Né? Se a energia do sistema é o meio do produto QV. Em termos da capacitância, né? Q igual a C sobre V. Desculpe, C igual a Q sobre V, né? C igual a Q sobre V. Então você pode escrever isso aqui de duas formas. Se você tem a carga, se você tem a diferença potencial, que é geralmente você mede no laboratório facilmente, a diferença potencial, Q é igual a CV, então vai dar um meio de CV2. Ou, se você quiser expressar em termos da carga, vai dar Q2 sobre 2C. Tá? A expressão da energia do capacitor, que é conhecida. Né? Quadrado vai com o quadrado da diferença potencial ou com o quadrado da carga. Certo? Então, a dada diferença potencial, né? Quanto maior a capacitância, maior a energia, né? É o que a gente esperaria. Tá? Muito bem. Bom, até agora a gente consegue resolver problemas em que o potencial depende de uma variável. Né? Porque as equações diferenciais são simples. Por exemplo, no sistema XYZ, você tem uma equação simples, né? D2φ, dx2, por exemplo, né? Uma das coordenadas igual a zero, ou seja, solução muito simples, solução linear, x mais b.
Né? Esféricas, eu não fiz cilíndrica, mas, por exemplo, se você fizer em cilíndricas, quando o potencial depende só de R, se vocês calcularem a equação diferencial, você vai ter uma equação simples. A log de R, neperiano, mais B. Tá? Então, essa é a solução da equação Laplace, se o potencial depende só da distância ortogonal ao eixo Z, certo? O Rzinho. Em esféricas, se o potencial depende só da variável radial, a gente acabou de ver que a solução é função inversa. Essas constantes não são as mesmas, né? São constantes arbitrárias, certo? E se o potencial depende, por exemplo, de φ só, ou de θ apenas, então tem outras soluções simples, mas são soluções que se fácil de deduzir. Porque a equação diferencial de uma variável só, né? São fáceis de determinar. Né? Em cartesiana, se o potencial depende de uma variável só, sempre vai ser uma função linear, certo? Qualquer que seja a coordenada. Né? Então, esse é o resultado que a gente obtém. E se o potencial depende de mais de uma variável? Então, essa aqui é a questão. Então, aí a coisa começa a se tornar mais complexa. Certo? Se o problema for em 3 dimensões, fica mais complexo ainda. A gente tem que lidar com funções especiais e não é algo que a gente vai fazer aqui. Certo? Mas a gente vai chegar para resolver problemas em 2 variáveis, em cartesianas apenas. A gente poderia resolver em cilíndricas, mas nesse curso a gente só fala em coordenadas cartesianas para esse problema de separação de variáveis. Tá? Então, e a técnica que a gente vai usar é essa técnica chamada técnica da separação de variáveis, que consiste em procurar para uma dada geometria. Né? Suponha que você tem um problema, solução da equação Laplace, num sistema arbitrário UVW. Né? A gente começa tentando determinar soluções para esse problema. Geralmente isso acontece quando as superfícies de fronteira são superfícies coordenadas. Né? Então, quem delimita a sua região são as superfícies U constante, V constante e W constante. Quando isso acontece, sempre é possível determinar soluções gerais a partir de soluções simples, expressas dessa forma aqui. Uma função só de U. Superfícies coordenadas, U constante, V constante, W constante. Então, você pode construir soluções nessas situações a partir de soluções simples expressas dessa forma. Uma função só de U, vezes uma função só de V, vezes uma função só de W. Quando a gente joga isso na equação de Laplace, a gente vai ter equações diferenciais separáveis. Eu consegui separar as equações e resolver individualmente para cada função. Né? Então, a equação da onda a gente resolve desse jeito, a equação de Laplace, né? E assim por diante. As equações em geral, né? Equação de Schrödinger, né? Em mecânica quântica, né? Sempre se tenta descobrir sob que condições as funções podem ser expressas dessa forma. É claro que se a geometria for complicada, isso não é verdade, né? A geometria é irregular, você não consegue fazer esse tipo de coisa. Mas aí você pode usar a teoria de decomposição de funções e talvez determinar uma aproximação para a solução, certo? Mas é essa a questão que a gente quer analisar, né? Especificamente no caso de coordenadas cartesianas, qual seria, né, a forma geral das soluções? Certo? Então é isso que a gente quer fazer. Né? Então vamos fazer essa técnica, aplicar. No sistema de coordenadas cartesianas. A gente pode fazer isso para os outros sistemas. Nosso exemplo do curso é só em cartesianas e mais especificamente para problemas bidimensionais, ou seja, dependência de 2 variáveis apenas. Então é isso que a gente quer fazer, certo? Então vamos admitir, sem saber qual é o problema especificamente, e buscar situações em que a função, digamos que você tem estruturas infinitamente extensas na direção Z. Tá? Por exemplo,
eu teria que ter uma geometria em que a fronteira ela é algo assim, certo? Eu não estou tocando aqui porque eu estou botando 4 segmentos quase próximos. Por exemplo, uma estrutura dessa infinitamente extensa, numa das direções. Digamos que essa seja a direção X e essa seja a direção Y. Né? Digamos que o potencial aqui é V1, aqui é V2, aqui nessa parede é V3 e aqui nessa parede é V4. Pergunta quem é o potencial aqui dentro. Então, ou seja, na direção Z não há variação, né? O potencial, a condição de contorno é sempre a mesma na direção Z. Então existe uma simetria de translação. Então, claramente, nesse problema, o potencial depende, ele vai variar de V4 para V2 nessa dimensão e variar de V1 para V3 nessa dimensão. Então, claramente, o potencial depende de 2 variáveis. São problemas desse tipo que a gente quer analisar, certo? Como exemplo. Né? Então, vamos admitir que o nosso potencial então, seja separável como produto de 2 funções e, obviamente, não tem carga livre, um problema, né? Então, aqui, nessa região, pode ter um preenchimento de elétrico, por exemplo, né? Epsilon, né? Homogêneo aqui dentro. Preenchimento Epsilon, né? Então, o potencial satisfaz a equação Laplace, né? Então, você tem aí, como o potencial depende de 2 variáveis, né? Você tem D2, dx2, vou colocar assim, f de x é de y, mais D2 de y2, f de x é de y, igual a 0. Certo? Então a derivada só se aplica em f aqui, né? E aqui ela só se aplica em g. Tá? Você fica o quê? G de 2f de x2 mais f de 2g de y2 igual a 0. Tá? E para a gente mostrar como separar essas equações, a gente vai dividir por FG de forma que a gente vai ter termos que dependem só de uma variável. Se eu fizer isso, eu tenho o quê? Dividindo por FG, o G vai embora. Fica 1 sobre F. E passando isso aqui para o segundo meio, vai dar igual, né, a menos 1 sobre G. Né? Então, se cancelou F, D2G, DY2. O que nós fizemos aqui, né? Nós criamos 2 funções de variáveis independentes. Isso aqui é uma função só de x, chamada de f de x. Isso aqui é uma função só de y, chamada de g de y. Né? Isso aqui, a gente quer que essa igualdade seja verdadeira, qualquer que seja x e y no nosso domínio, né? Tá? Domínio na região de interesse. Ora, como essa dependência são em variáveis totalmente independentes, x e y, eu não posso ter igualdade, qualquer que seja x e y, para variações arbitrárias de f e g. Tá? Esse é a grande passagem desse procedimento é esse. Quando você tem funções que dependem de 2 variáveis, você não pode ter igualdade sempre, né? Você pode ter num ponto, mas não em todos os pontos. Tá? Então, essa igualdade só vai poder se verificar se essas funções forem iguais a uma constante. Ou seja, de fato não variarem, são constantes. Então, isso aqui tem que ser uma constante. Eu posso chamar essa constante, como a gente está lidando com funções reais, né? Potencial é uma função real, potencial eletrostático, a gente vai colocar uma função, uma constante de separação real, certo? Positiva ou negativa. Podia introduzir funções complexas também, né? Mas a combinação dessas funções tem que dar uma função real, sempre, certo? No nosso problema.
Então, isso aqui vai ser uma separação, uma constante positiva e negativa. Eu posso botar menos ou mais um valor aqui qualquer, certo? Positivo, né? Isso aqui garante alfa número real, alfa 2 é positivo, certo? Então, com esse sinal eu tenho aqui, né? Ou é negativo a constante de separação, vai dar um conjunto de funções. Se for positivo, vai dar outro, certo? Então, vamos analisar cada caso, né? Vamos fazer essa separação primeiro. D2F dx2 sobre F, né? Igual a menos 1 sobre G D2G dy2. Escolher primeiro o sinal negativo. Tá? Então temos duas equações diferenciais independentes aqui. Primeira, né? Você vem para cá, mais alfa 2 F igual a 0. A segunda, menos alfa 2G, né? Por outro caso, tem um sinal oposto, né? Essa equação aqui tem menos e menos, né? Certo? Ora, essa equação diferencial é conhecida, né? O derivado da segunda função reproduz a função. Essa aqui também reproduz, né? Mas só com um sinal oposto. Função seno e cosseno é que faz isso, né? Seno de alfa x. Primeira derivada, alfa cosseno. Segunda derivada, menos alfa 2 seno. Certo? Então, se eu pegar a segunda derivada, multiplicar alfa 2 com a função, dá zero, certo? Dá zero o resultado. Se for cosseno, isso aqui vai dar menos alfa seno. Derivar de novo vai dar menos alfa 2, de novo cosseno. Se combinar as duas dá zero. Então, as funções seno e cosseno satisfazem essa equação diferencial, né? Então, essa equação é conhecida, né? Então, a função f de x vai ter essa forma: a seno de alfa x mais b cosseno de alfa x, certo? Se você olhar para essa expressão aqui, você não tem funções seno e cosseno, mas você tem funções hiperbólicas, certo? Por exemplo, exponencial de alfa y, né? Primeira derivada, alfa é elevado a alfa y. Segunda derivada, alfa 2. Então, a segunda derivada com alfa 2 da função, a subtração dá zero, né? Mesma coisa, se fosse exponencial de menos alfa y, daria menos aqui, de novo daria mais, certo? Aqui seria menos, né? Menos alfa ao quadrado dá mais alfa 2. Então, de novo, dá essa solução. Então, as funções exponencial de mais ou menos alfa y satisfaz essa equação. Eu posso usar essas combinações ou combinações exponenciais, né? Uma delas é a função seno hiperbólica. Tá? Essas funções são bastante convenientes, funções hiperbólicas, né? Vai só olhar rapidamente a propriedade delas aqui. Exponencial de alfa y menos exponencial de menos alfa y sobre 2 é uma combinação de exponenciais que tem propriedades interessantes, né? Isso aqui é a soma, certo? A função cosseno hiperbólica é a soma, né? Vamos olhar só rapidamente algumas propriedades das funções hiperbólicas. Por exemplo, né? Y igual a 0, 1 menos 1, 0. Y igual a 0, 1 mais 1, 2 sobre 2 dá 1. Então, função seno hiperbólico de 0 é igual a 0. Cosseno hiperbólico de 0 é igual a 1. Parece um seno e cosseno, né? Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Né?
que mais? Observe essa combinação aqui, né? Isso aqui é sempre positivo, certo? Porque exponencial é sempre positivo. Essa aqui também. Então, o cosseno é sempre positivo. O cosseno hiperbólico de alfa y é sempre maior do que zero. Ok? Não tem raiz, né? O cosseno hiperbólico não tem raiz. O cosseno hiperbólico não. Para y positivo, isso aqui é maior que isso. Para y negativo, isso aqui é menor do que isso. Então, o cosseno hiperbólico muda de sinal. É a função ímpar. Tá? Então, se fazer um gráfico aqui, isso eu consigo fazer. Um gráficozinho rápido. Certo? Dessas funções. É assim, né? Aqui está a função seno hiperbólico. Tá? Vou botar algumas funções aqui para a gente dar uma olhada, certo? Cosseno hiperbólico. Essa função aqui, certo? Ela não, o mínimo dela é 1, tá? E ela aumenta indefinidamente. Tá? Vamos colocar junto essas funções umas funções exponenciais essa aqui, eu vou botar essa para vocês perceberem o detalhe, certo? Exponencial de x é essa função aqui, certo? Essa aqui, né? Exponencial de x sobre 2, né? Certo? A gente vai ver por que já, certo? E a exponencial menos x sobre 2. Certo? Na realidade, mais especificamente, a menos exponencial menos x sobre 2. Certo? Então, vamos lá. Essa função é a seno hiperbólico, que ela se assemelha à função exponencial. Na realidade, a seno hiperbólico e a cosseno são iguais para x muito grande, certo? E são iguais a quem? A exponencial de x sobre 2, que é essa aqui, que está assinalada aqui, mais grosso, certo? A função seno hiperbólico, que é essa aqui, para x negativo, se assemelha a quem? A função menos exponencial. Ela é um reflexo da função cosseno hiperbólica. Certo? Vamos olhar aqui pela expressão para perceber isso. Né? Para x muito grande, certo? Isso aqui sai. Exponencial sobre 2. Né? Para x negativo, grande negativo, isso aqui sai. Menos exponencial sobre 2. Tá? Mesma coisa para o cosseno. Para x muito grande, dá mais exponencial sobre 2. Para x negativo muito grande, exponencial, que é a mesma coisa, são par. Certo? Então, essas funções têm esse comportamento. Então, é importante observar que a função seno hiperbólica, né, tem uma raiz apenas, é infinita, né, para os argumentos grandes, certo? Positivo e negativo, e a função cosseno, né, é uma função com esse jeitão aí, cosseno hiperbólico, mínimo vale 1, sempre positiva, certo? Esse comportamento é totalmente diferente das funções periódicas, né? Se eu botar aqui a função seno de x, né, você já conhece, né? Se eu botar a equação aqui. Só vou ilustrar aqui rapidamente a diferença. Tirar as outras funções aqui, certo? A função seno de x, o que ela tem, né? Deixa eu botar aqui 10 vezes maior para a gente ver várias. Né? A função seno de x, o que ela tem? Um número infinito de raízes. A grande diferença entre as funções seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, é que essas funções seno e cosseno regulares têm um número infinito de raízes. Elas oscilam em torno do eixo y igual a zero. Tá? Isso é uma coisa importante. Tá? Tem um número, uma multiplicidade de raízes. As outras funções não. A única que tem raiz é a seno hiperbólica, além do mais, na origem. Tá? Certo? Isso é importante na hora de resolver um problema de valor de fronteira, saber qual função usar, qual função mais adequada. Né? Aqui tem muitas raízes, ou aqui não tem raiz, ou aqui tem uma raiz só. Tá? Então, a compreensão das funções é importante. Né?
As funções oscilatórias têm um comportamento e as funções hiperbólicas não oscilam. Certo? Então, em resumo, né, nós resolvemos aqui para um tipo de constante de separação, que foi aqui menos alfa 2, né? Certo? Vou chamar a solução do tipo 1, que a gente obteve, foi o quê? Combinação em X é periódica, ou seja, oscilatória. Combinação em Y é hiperbólica. Então, ele vai chamar essas funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico de funções hiperbólicas. Tá? Combinações de exponenciais reais. Então, aqui você tem um C, né? Seno hiperbólico de alfa y mais D cosseno hiperbólico de alfa y. Tá? Quantas constantes vocês estão vendo aqui, pessoal? Desconhecidas. 5. O alfa também é desconhecido. Certo? É importante lembrar que alfa é desconhecido. Na verdade, alfa, na terminologia dessas equações, é chamado de um alto valor da equação. Para cada alfa, você tem uma autofunção, entendeu? Isso depende do problema. A gente vai ver isso aí. Tá? Então, no fundo, eu teria aqui um númerozinho alfa, né? Que seria o alto valor da equação. Tá? Isso aqui é 1, né? Tipo 1, certo? O tipo 2 seria obtido como, né? Se eu trocasse o sinal aqui da equação diferencial, né? Se eu viesse aqui, colocasse menos e aqui mais, então quem vai ser hiperbólico agora é F. Quem vai ser periódico vai ser G. Essa é a única mudança, né? Então o tipo 2 muda totalmente a característica da solução. Né? Hiperbólica em X. Vou colocar a mesma constante, embora não seja, só para ficar escrevendo várias letras diferentes. Seno hiperbólico de alfa x, cosseno hiperbólico. Agora vai ser periódico aqui, né? Alfa y mais D cosseno de alfa y. Tá? Qual a solução a utilizar? Depende do problema. Uma solução vai funcionar vai satisfazer as condições de fronteira, a outra não. O teorema da unicidade diz qual é a solução, é aquela que funciona. Tá? Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo específico, né, em que apenas um produto desse é suficiente. Ou seja, o problema é que você gera uma autofunção, né, vai ser com um alto valor, vai ser suficiente para resolver o problema. Esse exemplo aqui. A cuba eletrolítica, né, você pode fazer uma região retangular com uma substância líquida condutora, eletrólito, né, e aplicar a diferença potencial nos condutores que envolvem a cuba, certo? E com a ponta de prova e medindo o potencial. A distribuição potencial, você tem mais ou menos a distribuição potencial desses problemas que a gente está falando aqui. Né? Então, vamos fazer o exemplo de uma cuba bidimensional em que o potencial, né, é conhecido na fronteira específico. Isso aqui é Y, X aqui é a origem, né? Isso aqui. Isso aqui é um condutor. Isso aqui tudo é um condutor em U, certo? Vamos dizer que essa região não está preenchida com nada, é vácuo. Então eu quero resolver o problema aqui dentro. Né? Quem é o potencial, quem é o campo elétrico, quem é a carga nessa estrutura condutora. Certo? Vamos admitir isso aqui
que aqui nessa fronteira, isso aqui não é um condutor, mas eu conheço potencial. O potencial vai ser uma expressão simples. O potencial é dado por essa expressão aqui simples. V seno de πx sobre A. Tá? Certo? O que tem aqui? Bom, isso aqui tem uma dimensão, uma largura A, isso aqui é o ponto de coordenada A0, isso aqui é o ponto de coordenada, essa quina aqui, 0B. Então, o que é esse potencial? Qual é o comportamento desse potencial aqui? Ele vai ser 0 aqui, aumenta em x igual a sobre 2, dá seno de π sobre 2 te dá 1, tem um valor máximo aqui no meio de V volts, 0 volts aqui, vai aumentando até ver, depois cai de novo, em x igual a dá seno de π, cai de novo. Então, se vocês olharem para esse potencial, esse aqui é o potencial em y igual a b, né? Ele é um arco, certo? É um meia senoide. O potencial varia no segmento superior, né, com x, certo? Então, o potencial nesse ponto vai aumentando, V e depois vai caindo, né? Certo? Então, esse é o potencial em y igual a b. Essa é a condição do contorno. Né? Então, esse é um problema da fronteira em que o potencial aqui é 0, 0, 0 e varia aqui. Certo? Então, vamos escrever as condições de contorno. Quais são? Potencial em x igual a 0, qualquer que seja y entre A e B, entre 0 e B, né? Vale 0. Né? Lembrando, né? 0 menor igual a y, menor igual a b. Na superfície inferior, essa, potencial de y igual a 0, vale 0. Qualquer que seja x entre 0 e A, né? Na outra parede, também, potencial 0, em x igual a A, que é essa condição. Né? Y varia de 0 a B, tá? Também. Tá? E em y igual a B, o potencial é bem conhecido, vale V volts, né? Seno de πx sobre A. Certo? 0 menor igual a x menor igual a A. Ok? Então, nós temos duas possibilidades de solução. Né? Tipo 1, a solução é periódica em x, hiperbólica em y. Certo? Tipo 2, hiperbólica em x, periódica em y. Certo? Então, observe, né? A gente podia tentar tipo 2, por exemplo, e tentar resolver o problema. Certo? Mas aquela questão de raízes é importante, né? O número de raízes de uma função. Qual é a função que... Ou seja, com relação a x, a função tem que zerar em x igual a 0 e zerar em x igual a A. Com relação a x, a função tem que ter duas raízes. Certo? Com relação a y, a função tem que zerar aqui, mas não precisa ser zero aqui em cima. Certo? Então, sabendo que a função hiperbólica só tem uma raiz, no caso, né? E a periódica tem várias raízes, a gente, já por eliminação, escolhe a função que tem mais de uma raiz numa direção. Certo? Ok? É claro que se eu combinar seno hiperbólico com seno hiperbólico, eu consigo, certo? Subtrair as duas de alguma forma com pesos diferentes e ter mais de uma raiz. Né? Então, esse raciocínio tem que tomar cuidado. Certo? Pode ser que numa situação
Você combinando funções hiperbólicas, você tem mais de uma raiz. Né? Você desloca uma em relação a outra, soma, subtrai, você vai ter mais de um zero, sabe? Isso pode acontecer. Né? Então, mas em geral, como você tem numa dimensão mais de uma raiz, na outra só uma raiz, é porque nessa dimensão que tem mais de uma raiz, você vai ter uma função periódica, só que se repete. Né? Mas se vocês quiserem, vocês tentem, tá? Pegar a função hiperbólica, injetar na solução e forçar para ver se dá certo. Se você jogar a solução tipo 2 e tentar resolver esse problema, função tipo 2 é quem? Hiperbólica em x, periódica em y. Vocês vão ver que A, B, C e D são todos nulos. Tá? Não tem como você satisfazer todas as condições de contorno. Certo? Você obtém a solução trivial que não satisfaz as 4 condições de contorno. Tá? A solução trivial não satisfaz. Satisfaz 3, não satisfaz a 4. Então vocês façam isso como exercício, verifiquem que não funciona de fato. E vejam o porquê, porque tem que entender o porquê. Certo? Então vamos pegar a solução tipo 1 e aplicar as condições de contorno. Determinar essas 5 constantes, certo? Eu tenho 4 condições de contorno, mas tenho 5 constantes. Né? Então, como é que pode, né? Determinar com 4 condições, 5 constantes. Certo? Certo? Então, vamos lá. Em x igual a 0, potencial é 0, né? Seno de 0 dá 0, cosseno de 0 dá 1. Esse termo some, fica B vezes isso aqui, certo? Vou botar assim. Isso aqui varia com y. X igual a 0, y está subindo de 0 até B, né? Então, eu estou na parede, nessa parede aqui, certo? Y está subindo aqui, variando aqui dentro. Então, fica essa função variável de y aqui e uma constante igual a 0, válido qualquer que seja y de 0 e b. Então, eu vou satisfazer essa condição se b for 0. Tá? Então, se eu anular b, eu posso anular c e d, mas se eu anular c e d, eu mato a minha solução. A solução desaparece. Certo? Então, eu anulo só b, sem matar a solução. Então, com b igual a 0, esse termo sai. Esse termo desaparece. Eu vou aglutinar A e C e A e D numa constante só, certo? Vai ficar seno de alfa x, AC vai ser uma nova constante e AD vai ser outra. Então, φ1 fica assim. Seno de alfa x, AC vai ser um C', seno hiperbólico, mais B', cosseno hiperbólico de alfa y. Vamos agora para a segunda condição de contorno, y igual a 0, nessa parede aqui. Potencial nulo, né? Y igual a 0, você vai ter uma função de x, porque x varia de 0 a a. Seno hiperbólico de 0 vale 0. Cosseno hiperbólico de 0 vale 1. Vou ficar um D'. Aliás, nada, né? D' vezes 1 vezes isso, né? Igual a 0, qualquer que seja x. Então você tem o quê? D' igual a 0. Tá? Certo? Ou seja, isso aqui não existe mais, né? Só ficou uma constante agora e a outra que é a constante alfa. E não sabe quem é também. Φ1 agora tem essa forma aqui. D', né? D' não, C'. Tá? Vamos agora para essa parede aqui, ó. X igual a A, Y variando
de 0 a B. Né? X igual a A. O que nós temos aí? Potencial nulo de novo, C', seno de alfa A, seno hiperbólico de alfa Y, igual a 0, 0 menor igual a Y, menor igual a B. Bom, eu tenho aqui o que, né? Ou eu faço C' igual a 0, mas se eu fizer isso, acabou-se minha solução tipo 1, né? Desaparece todo mundo. Ou seno de alfa A igual a 0. Tá? Eu vou escolher essa aqui, né? Eu não quero zerar minha solução. Seno de alfa A igual a 0. Tem ou seno igual a 0 ou seno de alfa A igual a 0. Seno igual a 0 não interessa. Então vamos tentar isso aqui. Isso é possível, certo? Desde que alfa seja escolhido adequadamente. Se isso for um múltiplo inteiro de π, com m diferente de 0, inclusive. Né? Se m for igual a 0, não interessa. M igual a 0 mata a solução também. Né? M igual a 1 ou menos 1, mas se eu fizer menos 1, eu só multiplico por menos 1 a solução, é a mesma solução. Então, m igual a 1, 2, 3, qualquer que seja m. Então, tem um número infinito de possibilidades para resolver o meu problema. Certo? Então, minha solução agora, ela tem um jeitão em que alfa agora é dado por um conjunto de valores discretos que valem especificamente MP sobre A para me satisfazer as três condições de contorno sem anular a solução. Né? Eu tenho agora uma família de soluções, φm, certo? Né? Aqui é o coeficiente, vou chamar agora de CM, vou tirar o linha agora, chamar de CM, para cada solução tem uma constante diferente. Seno de alfa x, que é mπx sobre A, seno hiperbólico de alfa y, mπy sobre A. Eu já sei agora o jeito da função do alto valor alfa, certo? Tem um conjunto discreto de autovalores dado para essa expressão. Né? E, finalmente, agora eu vou para a última condição de contorno e tentar ver se uma ou mais dessas funções deve ser utilizada para a última condição, y igual a b. Vamos forçar que isso aqui dê o potencial na fronteira, ou seja, Cm, seno de mπb, aliás, mπx sobre A, né? Y igual a b vai dar seno hiperbólico. Isso aqui tem que ser quem? V seno de x sobre A. Né? Então, sob que condições eu posso ter essa igualdade verificada? Né? Ora, se essa constante aqui for igual a V, e se M for igual a 1, está aqui, certo? Então, essas funções vão ser iguais em todos os pontos. Então, observe, né? Eu falei anteriormente, eu tenho 5 incógnitas de 4 equações, né? Mas só que uma condição é uma igualdade de funções. Igualdade de funções, você pode determinar mais propriedades ainda, certo? Você tem um número infinito de possibilidades de equações, né? Então, por isso que a gente consegue resolver que está igualando funções, certo? Então, tem mais, a coisa mais restrita ainda, eu posso obter mais incógnitas do que equações, né? Então, você tem aí, então, m igual a 1, né? Então, Cm é assim, né? Cm vale, né? V sobre isso para m igual a 1 vai ser V sobre seno hiperbólico de πb sobre A, se m for igual a 1, e vai ser 0 se m for diferente de 1. Tá? Você tem uma condição, e aí você tem, então, a condição satisfeita, né? A solução é quem? Φ de xy igual a V sobre seno hiperbólico π b sobre A,
seno de 1πx, né? M tem que ser 1, certo? Πx sobre A. Está aqui, vezes seno hiperbólico de πy sobre A. Solução do nosso problema, certo? Solução única. Função de duas variáveis, uma varia senoidalmente e outra varia com seno hiperbólico. Vamos ver aqui. Vou fazer aqui. Cadê, rapaz? Vou fazer uma nova equação aqui. Acho que eu tenho que fazer outra coisa aqui, né? Fazer um novo, certo? 3D. Vou colocar uma equação aqui, z igual... Bom, vamos fazer o gráfico dessa função para ver como é que é, né? A função seno de πx ou seja, o domínio é x de valer de 0 a 1, o a vale 1 aqui no caso, e y igual a y também vale 0. Vou botar seno hiperbólico aqui, π vezes y, né? Esse aqui é o gráfico, certo? Consegui descobrir como limitar os eixos. Então, a senoide é um arco senoidal. Na verdade, parece um gol de futebol em que isso aqui é uma baliza senoidal, né? Isso aqui é como se fosse a rede esticada, certo? Para se encaixar nos contornos a 0 volts, né? E nós temos aqui, se der para ver aí, deixa eu ver. Espectro. Vamos ver as curvas de nível que são as equipotenciais, certo? Tirar isso aqui, dá para ver? Assim, né? Mais ou menos, eu não consigo tirar essa. Infelizmente, eu não consigo mudar essas coisas. Eu tentei mudar já, mas não consigo. Mas olhando de cima, como eu falei para vocês, né? Você vê as equipotenciais, certo? Que vai ser o U, né? E algo parecido com o U, certo? E o campeonato seria ortogonal a essa linha, né? Terminando ortogonalmente os condutores aqui, certo? Se a gente ver, dá para ver linhas de campo aqui, não daria para ver, mas ver as equipotenciais, certo? Muito bem. Então, esse exemplo é o exemplo que você tem exatamente uma função produto de x com produto de y que se encaixa, uma função só que se encaixa no problema. Né? Existem situações em que isso não ocorre, né? Como a gente vai proceder a partir daí? Então, vou fazer esse exemplo. Uma curva com potencial arbitrário, né? Vou fazer uma função bem específica, seno, né? Vou fazer um potencial qualquer agora. Em um segmento da fronteira. Continuemos aí com o U aterrado. Tá? Continuamos nessa região bidimensional. Aqui tem uma largura A, altura B, potencial aterrado. E aqui o potencial é uma função arbitrária de x agora. Tá? Escolher uma função na verdade, escolher uma função que se enquadra nas autofunções do problema. Agora, uma função arbitrária. Por exemplo, que função arbitrária poderia ser essa? Por exemplo, pode ser um condutor, né? Um U, um condutor. Você vem aqui com outro condutor, certo? Sem tocar, tá?
Você vem aqui para aplicar a diferença potencial de V volts. E V e zero. Tá? Isso aqui não é uma função senoide, é uma função constante. E qualquer função, eu posso botar vários eletrodos aqui em que o potencial varia, V menos V, por exemplo. Qualquer que seja a função. Então essa que é a pergunta. Qualquer que seja a função, qual é a solução do problema aqui dentro? Certo? Nós sabemos que a família de funções φm xy, que tem aquele comportamento periódico em x, né? Satisfaz essas três condições de contorno, potencial é zero aqui, aqui e aqui. Cada função da família não satisfaz essa condição de contorno. Tá? Então o que a gente vai tentar fazer é uma combinação das funções possíveis e forçar que essa combinação satisfaça a última condição de contorno. Ou seja, vamos pegar isso aqui, tentar essa solução, porque cada solução individualmente satisfaz a equação de Laplace e as três condições de contorno. Cada uma isoladamente não satisfaz a última condição de contorno. Então, vamos tentar uma combinação de todas as possibilidades. Esse M pode ser qualquer um, tá certo? De 1 em diante, desde que seja discreto. A M, seno de Mπx sobre A, seno hiperbólico, Mπy sobre A. Essa função aqui satisfaz a condição de contorno em x igual a zero, certo? Em y igual a zero e em x igual a A. Porque cada uma isoladamente satisfaz essa condição de contorno. E vamos impor agora que essa função satisfaça a última, em y igual a b. Certo? Vamos forçar que isso aqui seja isso aqui já é y igual a b, né? Vezes seno de πx sobre A. Né? Vamos ver com mais detalhe aqui, certo? Isso aqui vamos chamar de uma constante, Cm. Então é essa questão que a gente quer determinar. Quem são essas coeficientes? Que permitem aproximar essa função para uma série de funções seno, né? E falta um M aqui. Esse é o problema que a gente quer determinar. Né? Quem é Cm, certo? Então, o que essas funções têm em comum, todas essas funções, né? Isso aqui são funções harmônicas, certo? Muito conhecidas, né? Funções que têm nós nas extremidades. O índice M diz quantos lobos você tem, certo? Se conseguir fazer aqui. Normal aqui. Vou fazer aqui. São sendo de deixa eu fazer aqui aqui também. O domínio da agenda é x valendo 0 a 1, né? Certo? Isso aqui é seno de πx, né? Vamos colocar mais algumas funções aqui para a gente ver seno de 2πx e assim por diante, né?
seno de πx, seno de 2πx, e assim por diante. Quando você vai aumentando o índice, né? Então, o número de lobos que vocês estão vendo aí, é isso. E aí, rapaz? Eu vi o feminino. Deixa eu só... Vou poder ver melhor assim, né? πx, 2πx, 3πx, todas elas, isso aqui é 0 em 1, isso aqui é a extremidade. Essas são funções que estão amarradas nas extremidades, certo? São harmônicos. Né? Corda de violão, né? Você tem os harmônicos, você afina em cada nota, né? Dependendo da tensão que você aplica na corda. Né? Você vai vibrar numa frequência específica. Né? Certo? Isso aqui são frequências mais altas, digamos assim, né? E assim por diante. Então, é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo, na verdade, a decomposição de Fourier de uma função. Né? Uma função com uma série de funções seno. Tá? Então, a pergunta é essa, né? Quem é essa combinação? Tá? Esse problema é análogo à decomposição de vetores. Observe que essas funções aqui, chamadas de UM, elas têm uma propriedade importante, certo? A integral no espaço de 0 a A de dois senos desses, chamado de npx sobre A, n px sobre A, se vocês calcularem isso aqui, essas funções, a integral do produto só dá não nulo se m for igual a n. É fácil calcular isso aqui. Né? Esse aqui, produto de seno, é a combinação de dois cossenos, soma de diferença. Certo? Tá? E os cossenos dão uma integral que é seno, e seno na extremidade dá zero. Então, por isso que dá esse resultado aqui. Então, isso aqui vai dar 0 se m diferente de n, certo? E se m igual a n vai dar seno ao quadrado, certo? Integral de seno ao quadrado isso aqui é 1 menos cosseno, né? 2mπx sobre A sobre 2. Né? A integral disso aqui dá zero, porque dá seno. Seno de 2mπA sobre A ou de zero dá zero. Então, a integral disso aqui dá zero. Então, isso aqui vai dar A sobre 2. Que é a integral de dx sobre 2, que dá A sobre 2. Então, isso aqui vai dar A sobre 2 se m for igual a n. Então, essas funções têm essa propriedade, elas são ditas ortogonais no espaço de funções, certo? Então, observem a semelhança disso com a expansão de vetores em vetores ortogonais. Um vetor expresso como uma soma, vamos dizer, no espaço tridimensional, certo? M igual a 1 até 3, de Cm a M, em que esses vetores são ortogonais, né? A1 escalar A1 dá 1, né? Ou, vou dizer assim, a M escalar a N vale 1 se M igual a N e vale 0 se M diferente de N, certo? Então, existe essa propriedade de ortogonalidade. Para que serve isso? Para que eu obtenha diretamente os coeficientes CM fazendo produto escalar com um vetor de base. Então, aqui, se eu quiser calcular C1, eu faço quem? A escalar A1. A C2 vai ser A escalar A2 e assim por diante. Certo? Ou seja,
Então, esses vetores são ortogonais. Né? Existe uma propriedade semelhante de funções. Certo? Vamos olhar isso aqui como sendo um vetor. Certo? Só que numa dimensão infinita, né? Cm com m, sabe? Pergunta é possível determinar, usar aquela propriedade de integração, né? E determinar os coeficientes Cm usando ortogonalidade? Supõe que existe essa propriedade, certo? Então, eu vou fazer produto escalar, vou denotar o produto escalar no espaço de funções por esse símbolo aqui, fg, certo? Digamos que essas funções são ortogonais. Né? Esses vetores são ortogonais. Então, o que eu faço? Se isso for verdade, f, produto escalar com um vetor de base, vai ser soma de m igual a 1 a infinito, cm com m escalar com m. Né? Se esses vetores forem ortogonais, isso aqui só vai existir para m igual a n, certo? Então, esse valor vai ser algum valor que eu não sei quem é, vou determinar. Certo? Isso aqui vai dar Cn, o valor de um n escalar com n. Para mim fazer essa analogia com o espaço de vetores, eu preciso apenas definir o que é produto escalar no espaço de funções. Então, olhando para essa, eu vou me inspirar nessa expressão aqui, certo? Para dizer que produto escalar no espaço de funções é essa operação de integração. Certo? Por definição, vou dizer que f de escalar g é isso aqui. Funções reais, tá? Certo? Então quer dizer o quê, né? Produto escalar de 1m com 1n, como a gente acabou de mostrar, nas funções seno são ortogonais, vai dar 0, se m for diferente de n, e vai dar a sobre 2, se m igual a n. Certo? Então, eu acabei de resolver o problema. O que eu vou fazer? Pega a função f, decomponho, né? Foi o que eu acabei de fazer. Né? M igual a 1 a infinito, cm com m. Faço produto escalar em ambos os membros. Certo? E uso essa propriedade aqui, né? Isso aqui vai dar 0 para m diferente de n, vai dar a sobre 2 para m igual a n. Então, isso aqui vai dar quantas? Isso aqui vai dar a sobre 2 para m igual a n. Isso aqui só vai ter um termo na soma, então Cn é igual a 2 sobre a f escalar com n. O que é f escalar com n? Então, o coeficiente da expansão é 2 sobre a, integral de 0 a a, f de x, seno de npx sobre a, dx. Certo? Então está resolvido o problema. Esse é o conceito da expansão. Tá? Na realidade, essa teoria é conhecida, né? Ou seja, qual é o coeficiente que, se você responder a pergunta, qual é o coeficiente, qual é a expressão de ordem do coeficiente que minimiza o erro quadrático entre a função e sua aproximação, vai dar essa resposta aqui. Eu estou usando a analogia com o espaço de vetores, certo? O que foi que eu fiz aqui simbolicamente? Eu só fiz simbolicamente o problema. O que eu fiz foi usar essa propriedade aqui. Essa propriedade importantíssima aqui. O que foi que eu fiz? Vamos recapitular o que foi que eu fiz só que eu fiz simbolicamente. Eu peguei, multipliquei ambos os membros por uma função seno. Foi isso que eu fiz. Vou mostrar agora o que eu fiz. Fiz isso aqui, tá? Seno de mπx sobre a, seno de nπx sobre a. Isso não viola nada, é uma igualdade. Multipliquei por um valor específico n. Passo 1, passo 2, integrei de 0 a a. Certo? Foi isso que eu fiz.
e usei aquela propriedade de ortogonalidade. Isso tudo eu fiz de forma simbólica. Eu fiz isso aqui, peguei, defini produto escalar como sendo aquela integral, certo? E fiz produto escalar entre os membros. Certo? Ao invés de fazer integração, eu faço produto escalar, eu faço simbólico, todo o cálculo simbólico, certo? F escalar um M usa a propriedade que isso aqui dá zero para M diferente de zero, de N, e A sobre 2 para M igual a N. Daí eu determino o coeficiente da expansão. Certo? Então está resolvido o problema. Né? É assim que você faz a expansão de Fourier. Qualquer que seja o espaço de funções, qualquer que seja a função, as funções que você gera, as autofunções, são funções ortogonais, de invocação diferencial, e você pode expandir qualquer função em termos dessas funções ortogonais. Então, com isso, eu agora resolvo qualquer problema, certo? Em que o potencial seja zero em 3 superfícies e a opção arbitrária nessa outra superfície aqui. Certo? A solução quem é? Bom, os coeficientes são dados por Cn igual a 2 sobre A, né? Está aqui em cima. Deixa eu escrever. Os coeficientes são dados por isso aí, ou seja, consequentemente, os coeficientes AN estão aqui em cima, certo? Isso aqui é o CM, né? No caso, o AM vai ser aquele coeficiente dividido pelo seno hiperbólico, ou seja, vai dar isso aqui. Certo? Então, φ de xy é dado por isso aqui, solução desse problema. Né? Qualquer que seja f, m igual a 1 é infinito, AM seno de m πx sobre A, seno hiperbólico de m πy sobre A, né? Com AM dado por 2 sobre A seno hiperbólico de m π b sobre A e aquela integral de f, zero a. Ou seja, produto escalar de f com a função de base, que é seno de m πx sobre A dx, e um fator de escala, que é esse fator aqui. Está resolvido o problema. Então, qualquer que seja f, qualquer que seja o problema, eu posso resolver. Certo? A solução é essa aí, onde a m é dado por isso. Certo? Exemplo. Vou fazer aquele exemplo simples. Resolver esse problema aqui. Ó. Equipotencial V volts, 0, 0, 0. Então, f de x vale quanto? V. A função f é isso aqui, certo? O domínio x de lá, né? F de x vale V. Depois, 0, certo? Então, vamos calcular os coeficientes, né? Então, se você for jogar na expressão, né? Aqui vai ser um V que sai da integral, fica a integral do seno de 0 a A. Integral do seno dá cosseno, né? Com sinal tocado. Vai ter um A sobre MP aqui, né? E vai aparecer um cosseno de MP x sobre A, que é menos no caso, então inverte o limite de A até 0. Né? E isso aqui vai dar cosseno de 0 dá 1, menos cosseno de MP, que vale 1 se M for par e vale menos 1 se M for ímpar. 1 menos 1 elevado a M, certo? Que vale 2 para M ímpar e 0 para M par. Então só tem termos ímpares na série, certo? Então vai aparecer um 2 aqui vezes 2, 4, né? Então esse aqui vai dar para M ímpar apenas, né? M ímpar
4V sobre MP seno hiperbólico, MPB sobre A. Certo? Então, essa é a expansão da função constante, né? A função constante tem esses coeficientes aí, e a solução seria φ de xy 4V sobre π, né? Soma em M ímpar, M sendo hiperbólico embaixo, então vai ficar seno de M π x sobre A, seno hiperbólico M π y sobre A sobre M seno hiperbólico M π b sobre A. Solução para esse problema, certo? Se a gente for olhar o que acontece na fronteira, né, você tem potencial, né, constante, né? Só olhando aqui o φ de y igual a b, certo? O potencial dado na fronteira é potencial constante, né? Ele está usando uma série de senos para aproximar essa função. Se você for olhar, né, você coloca uma função seno só, um termo só na série, certo? Você vai ter essa aproximação, né, para essa função constante, certo? Você bota m igual a 1 e m igual a 3, você começa a ter ondulações, tá certo? Né? À medida que você vai colocando mais termos na série, você vai começando a ter uma reprodução dessa função aqui, certo? E assim por diante. Você vai ter um overshoot aqui na esquina, mas aqui começa a fazer aproximação. Cada vez mais, você bota mais cima, você tem mais ondulações, que diminui a intensidade, você vai ter a aproximação. Né? E você teria o gráfico tridimensional dessa distribuição de potencial, agora seria uma verdadeira baliza de futebol, né? Seria retangular agora, né? O potencial aqui é constante, né? Você teria algo assim, certo? O potencial é V, cai para 0, 0 e 0. Né? Certo? Uma pergunta, pessoal? Vou parar por aqui. Fica como exercício para vocês, certo? Tentar determinar algumas propriedades importantes, por exemplo, tá? Para esse problema aí. Né? Porque a função potencial permite calcular um bocado de coisa. Né? Então, exercício para vocês fazerem. Certo? V volts 0, né? Determinar a carga em Y igual a B, certo? Para um comprimento longitudinal L. Certo? Então, dada essa solução, quem é a carga aqui? Né? Nessa superfície, numa profundidade de L metros, digamos assim. Eu preciso o quê? D normal, né? ρS, integração de ρS e calcular a carga. Tá? Ok? Fica como exercício. Bom, alguma pergunta? Fala por aqui.